Vamos nos colocar em pé agora, abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 11. Diz assim o texto, Atos 2, verso 9. Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfília, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por este dia de Pentecostes, dia de lembrança, dia de gratidão. Te agradecemos por cada vida que está aqui. Nesta hora pedimos, continue conosco e agora dá-nos a atenção devida para ouvirmos e refletirmos na Tua palavra. Abençoe também as nossas crianças que estão lá na sua classe. Abençoe cada professor, cada professora e que eles também sejam visitados pela sua doce presença. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Era o 50º dia. A contagem havia sido feita, a gratidão expressa e manifestada desde o primeiro dia, quando celebravam as primeiras colheitas. Mas não só agradeceram pelas primeiras colheitas, mas mantiveram a fé, a esperança e a certeza de que Deus que deu as primeiras colheitas é o mesmo Deus que daria as próximas colheitas e todas as colheitas, provando uma vez mais para os seus filhos e filhas que Deus é quem cuida de nós. 7 semanas se passaram. 7 semanas que se fundiram com 40 dias de aparições de Jesus após a ressurreição. Quando Jesus deixou bem claro que estava vivo, quando Jesus deixou que os seus discípulos pudessem tocar na sua mão, olharem aquilo que estava diante deles, não um fantasma, mas Cristo vivo, Jesus mostrando que ele havia vencido a morte, que ele era o ungido, o Messias, o Cristo, que ele era, sim, o Salvador esperado. Dentro dessas 7 semanas, depois desses 40 dias de aparições, também passaram mais 10 dias. Jesus tinha subido aos céus, a ascensão de Cristo havia ocorrido, e seus discípulos concluíam naquele dia de Pentecostes os 10 dias de separação física do Senhor. Em Jerusalém, eles esperavam em oração, em expectativas, a promessa. Que promessa? A promessa do poder. A promessa de um revestimento da presença de Deus, da essência de Deus, daquilo que vem de dentro para fora, do sopro de Deus, do ar em movimento. Naquele Pentecostes, naquele 50º dia, então, depois de todo esse processo, estavam todos reunidos num só lugar, quando de repente veio o inesperado, porque ninguém poderia imaginar que o que aconteceu no dia de Pentecostes seria como foi. Imagine você, depois de 49 dias, finalmente você está no 50º e será que vai continuar? Será que vai terminar aqui? E em oração, repetindo a disciplina da oração, vem um som. E com esse som trazido por um vento, e não só um vento, mas um vento muito forte. Um vento que Lucas nos relata dizendo que encheu toda a casa que estavam assentados. Mas não para no vento, não para no som. Eles interpretam aquilo também como algo vindo dos céus, como fogo, línguas de fogo. Línguas de fogo que se separam e que repousam sobre todos aqueles que estavam orando. A Bíblia nos diz sobre cada um deles. Imagina então como pequenas chamas na cabeça de cada um destes homens e mulheres que estavam ali no dia de Pentecostes. E Lucas nos diz, olha, eles ficaram cheios do Espírito. Então não é só um vento, não é só um som,
Não é só a tentativa de interpretar o metafísico, além do físico, a língua de fogo na cabeça. Além disso, eles começaram a falar em outras línguas. E Lucas não perde tempo em nos dizer, e quem fez isso? Foi o Espírito. O Espírito de Deus que os capacitava. Mas que línguas eram essas? Havia em Jerusalém, então, judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo, e estavam lá porque era a festa das semanas, conhecida por nós como Pentecostes. Estavam ali para celebrar a festa, estavam ali para obedecer o que a lei dizia. 3 vezes por ano vocês comparecerão perante mim. Então vinham de todas as localizações e chegavam até lá. Então esse povo que lá estava, em um momento, por causa desse som, por causa desse vento, por causa dessas línguas, por causa desses idiomas ali falados, pararam para ouvir, começaram a prestar atenção, ou aquilo atraiu a atenção deles. E essas línguas e esses idiomas, e não manifestações de sons desconhecidos, mas idiomas conhecidos, ali deixou todo mundo atônito, deixou todo mundo perguntando, poxa, mas eles são galileus? Eles não têm a compreensão de todos esses idiomas. Nós estamos falando, gente, de, no mínimo, 15 idiomas. Então é natural que a pergunta venha, você não sabia essa língua, agora você está falando, como você a fala? E eles perguntam, poxa, nós estamos ouvindo. É isso mesmo? Eles estão falando as maravilhas de Deus em cada língua diferente. Eles estão celebrando a festa de Pentecostes, mas eles estão ali celebrando com algo que não era o esperado, como disse, era vento, era som, era fogo, eram idiomas. Mas por que línguas e idiomas? Porque eu não poderia ter parado só no vento, no som, no fogo, um vento que encheu, um certo êxtase, algumas imagens. Por que precisou também da língua idioma? O vento, o som que foi ali produzido, já era parte do conhecimento prévio. Já existia na mente do povo uma pré-definição. Lembra quando lá em Gênesis o Espírito é descrito como aquele que pairava sobre as águas. E a palavra que melhor interpreta Espírito é vento, é ar em movimento. Então, o vento, o som, o ar em movimento já estava de uma certa forma ali na consciência da espiritualidade. Mas e os idiomas? E as línguas? Será que eles estavam também na mente? Será que eles eram também possibilidades? Assim como para aprender, para entender o Espírito, eles precisaram com certeza olhar para o início, olhar para o princípio, olhar para a Gênesis, lembrar do ar em movimento. Eles precisavam também olhar para o princípio, olhar para a Gênesis e lembrar de um outro dia. De um outro dia, quando no mundo havia uma só língua, um só modo de falar. E ali alguns homens, nos diz o livro de Gênesis, que saindo do Oriente encontraram uma planície, gostaram do que viram e ali projetaram algo. No momento onde havia uma só língua, olhando para essa planície, tiveram a ideia, vamos fazer tijolos, vamos queimá-los bem e vamos construir uma cidade. E essa cidade vai ter uma torre tão alta que vai alcançar os céus. E por que isso? Para dizer que tinham o prédio mais alto do mundo? Não. Para dizer que tinham uma cidade? Não. Mas para não serem, escute isso, espalhados pela face da terra. Nós construímos, então, um local nosso, com o nosso nome, com a nossa arquitetura, com as paredes que queremos, com uma torre bem alta para chamar a atenção. E assim ficaremos juntos, sempre juntos, vivendo juntos. E Deus desce para descer essa cidade, torre, desejo de permanência. E dá uma resolução, e a resolução é o negócio seguinte: se deixarmos este povo concluir este desejo, a conclusão é, nada poderá impedir que o que estão planejando, que eles realizem. E aqui está o equívoco da geral leitura, da leitura mais comum que nós temos desse texto. O que planejavam era a torre. O que planejavam era a cidade. Havia algum problema em construir cidade e torre? Não.
O problema do planejamento é que eles queriam permanecer na zona de conforto que iriam construir e não expandirem o seu alcance sobre a terra. Então a resolução do céu é: venham, desçamos, confundamos a língua, para que não entendam mais uns aos outros. E assim o que fez o Senhor, com o objetivo, se ainda você está debatendo na sua cabeça porque gostava da Torre de Babel, o texto termina: o Senhor dispersou dali. O Senhor separou dali por toda a terra, e então pararam de construir a cidade. Então pararam com o seu planejamento, e por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Leia em casa, está lá tudo em Gênesis capítulo 11. De modo que em Babel, línguas separam povos. Em Pentecostes, línguas geram união e comunicação. Em Babel, línguas é antídoto contra a zona de conforto, contra o desejo de ficar, permanecer, cidade fechada, só nós, só o nosso clube. Em Pentecostes, línguas é poder para sair. Em Babel, o desejo era permanecer em um mesmo lugar. Em Pentecostes, a missão era sair pelo mundo proclamando: agora você fala. Em Babel, o homem quer controlar a sua vida, as suas conquistas, os seus marcos, as suas torres. Em Pentecostes, o Espírito é que sopra e nos leva aonde Ele desejar. Agora, por que línguas? Por que idiomas? O apóstolo João nos escreveu: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. No princípio, tudo foi feito, tudo foi criado. E o que foi usado para essa criação foi a palavra. Para quem acha que Deus é brasileiro, talvez você ache que ele disse em português. Eu não acredito. Não sabemos qual é o idioma Deus usou, mas Deus disse: Yerior. Haja luz, e houve luz. Palavras, idioma, comando. De acordo com João, essa palavra que estava com ele no princípio, habitou entre nós, se fez carne. Jesus, que estava presente na criação, se manifestou na terra. E a sua principal ferramenta, que ele ensinava, que ele dava boas notícias, que ele declarava cura, que ele mostrava compaixão, que ele libertava endemoniados, era língua, era idioma, eram palavras. Em Pentecostes, então, as palavras foram ampliadas. Esse sinal de diversos idiomas para que tantos eles quanto eu e você, que todos nós, recipientes do Espírito Santo, possamos da mesma forma, pelo uso da palavra, compartilharmos que Cristo vivo está, que Cristo nos oferece um caminho para trilharmos, que Cristo nos transforma, que Cristo muda os dramas da nossa existência em significado, em missão e em certeza de eternidade. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesse dia de Pentecostes eu te pergunto: o que sai da tua boca? Que língua você tem falado? Use a sua capacidade e dom de comunicar-se para proclamar boas notícias ao mundo e a uma sociedade que eu não preciso levantar nenhuma tese da decadência que o nosso planeta vive. Use a sua língua, expanda para outros idiomas, aqueles que podem ou que desejarem, e em todos eles, compartilhe sobre o poder de Deus, poder derramado, poder que criou, naquele dia de Pentecostes, uma comunidade de pessoas, a igreja que nasceu naquele dia, e que nasceu para falar, que nasceu para compartilhar e não para ficar quieto, recebendo e concluindo que está bom, e que não tenha desejos de construir as suas próprias cidades e torres e conforto, mas que saia para falar. Use a língua para contribuir para que a igreja seja um local de Pentecostes. Eu vou repetir.
Use a língua para contribuir para que a igreja seja um local de poder, um local de gratidão e de expectativas. Dominicalmente ou durante a semana, que sejamos renovados por este poder. Esse é o grande desejo e expectativa de cada culto nosso. Não é vir encontrar todo mundo, que é parte também. Não é vir cantar umas músicas, que é parte também. Não é vir só ouvir uma palavra, que é parte também. Não é vir e orar, que é parte também. Mas o maior desejo é de sermos renovados pela presença de Deus, pelo poder da comunhão. Então, se eu sou chamado para com a minha língua contribuir para essa comunidade de pessoas que nasceu em Pentecostes, usemos a nossa língua para edificar, para solucionar, para unir, para perdoar, não para fofocar, não para caluniar e nem para dividir. Usemos a nossa língua como resposta branda aos enfurecidos, como o portal de restauração, como cola liga que aproxima. Usemos a nossa língua para compartilhar as razões da nossa fé. Por isso, expanda o seu repertório, aprenda. Usemos a nossa língua para manifestar com coragem e ousadia amor ao próximo. Como ontem, Bishop Michael Corey, em pleno casamento real, teve coragem, força e ousadia para usar a sua língua para dizer: o casamento é bom, é legal, mas tudo que pode reconstruir o mundo é o amor. Só o amor pode reconstruir este mundo. Use sua língua com poder que vem do alto. Esse poder habita em você. Fale com poder. Vamos ficar em pé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama para falar. Obrigado porque o Senhor não nos quer ver em cidades construídas, edificadas com torres altas para dizer: que bom, aqui está tudo bem, estamos na nossa bolha, estamos na nossa zona de conforto e aqui queremos permanecer com uma só linguagem. Obrigado porque naquele Pentecostes as línguas aparecem não para confundir, mas para expandir. E eu te suplico, Senhor, ajude-nos a usar a nossa boca, as palavras que carregamos no coração, as palavras que temos na nossa mente, na nossa vida, as palavras que vêm do Teu poder manifestado. Quando não temos palavras, ainda assim o Senhor fala. Ajude-nos, Senhor, neste Pentecostes a repensarmos uma vez mais o que tem saído das nossas bocas e lábios. E ajude-nos a ser um povo que proclama poder para curar, poder de perdão, poder de reconstrução, poder de restauração. Ajude-nos a entender que esse poder é disponível para todos, a começar das nossas casas, dos nossos relacionamentos, indo até o contato mais breve que faremos com qualquer pessoa que cruzar o nosso caminho. Ajude-nos neste Pentecostes, Senhor, a percebermos o poder da palavra. Ajude-nos a usar esta palavra pelo Teu poder. E ajuda-nos a ser uma igreja que proclama a palavra e que vive a palavra, nutrido pela palavra. Em nome de Cristo Jesus, assim oramos, porque confiamos em Ti. Amém, amém e amém. Glória a Jesus. Aproveite a sua palavra. Dá um grande abraço a quem está com você. Declare uma boa palavra, bonita, de amor, de carinho para quem está do seu lado. Celebremos a alegria da palavra. Legal. Ainda em pé, nós vamos nesse momento consagrar os nossos dízimos e ofertas, porque Deus que tem nos suprido e nós que somos os supridores da continuidade, não só desta igreja,
mas não só das obras sociais, não só de todo o trabalho missionário que fazemos e não só de todos os desejos que queremos dar continuidade. Lembrando e pedindo para você que ore essa semana, os bombeiros devem chegar bem em breve, eles não falam exatamente a data, mas estamos aguardando e queremos ter e oramos para ter todo o sucesso também na vistoria, no trabalho da nossa geração, que é deixando esse prédio totalmente legal, vistoriado, com todas as certificações necessárias, e essa tem sido a nossa missão. Então nós vamos, com uma oração, consagrar os nossos dízimos e ofertas, e depois, ao som de mais uma música, faremos esta consagração. Oremos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos supre o pão nosso de cada dia. Olhe para aqueles, Senhor, que estão desempregados, olhe para aqueles que estão sofrendo na sua vida financeira e abre portas do céu, Senhor, e dê caminhos para que haja provisão na vida de cada um. Nós oramos porque confiamos em Ti, Senhor. Renova a coragem dos desanimados devido a tantas crises financeiras. Renove-nos a fé. E ajude-nos, Senhor, nesta reta final, rumo à certificação dos bombeiros. Dá-nos também da Tua vitória. Nós consagramos a Ti um pouco do muito que o Senhor tem nos dado, com os nossos dízimos e ofertas, declarando o nosso desejo que o Senhor volte, que o Senhor venha. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém.